Olá, boa tarde. Estamos agora no nosso novo momento, um novo debate, né, do mês de novembro. Estamos aqui com a Lilian Zolé, que ela é nossa coordenadora de Evolucim. E a Lilian tem um currículo muito bom. O currículo dela começa o seguinte: ela é estudante de medicina, formada em psicologia e fisioterapia, especialista em saúde pública e família, terapia cognitiva comportamental. Autora de diversos livros. Dentro da Conscienciologia, ela é pesquisadora desde 1998. Ela é tenepsista, epicom, verbetógrafa. E dentro desses 8 livros, a gente vai apresentar para vocês o Síndrome do Imperador, que é este livro aqui. Bem-vinda, Lilian! Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, sobre o livro, sobre essa questão toda do estudo, né? Então a gente sempre pergunta no início por que escolha, como você é autora, vai explicar muito melhor, né? A questão da escolha do livro, para a gente poder estar dando aqui as nossas pitadas, né, no debate em relação à educação, junto, né, com todos os nossos pais ouvintes que estão por aí. Então, desculpa, enquanto isso eu vou publicando aqui, vou fazendo, né, a nossa divulgação. Para começar o debate. Para começar o debate. Então, vamos lá. Então, esse livro, ele teve origem numa bagagem da clínica de psicologia. Então, eu fiquei um bom tempo atendendo famílias e crianças na Socini. E a demanda principal era essa questão de limite. Então, eram muitas crianças que os pais não sabiam dar esses limites, principalmente eles tinham muita dificuldade de dizer não. Então, grande parte desses pais, eles tinham em mente que o não era a mesma coisa que ferir emocionalmente a criança. Então, eles preferiam sempre estar dizendo sim, distribuir afeto no sentido de dar presentes, né? Então, estava totalmente equivocada essa forma de educar, né? E como que eu vi que era crescente esse número, eu decidi coletar, digamos, essas fichas, essas histórias, essas vivências, e falar um pouco mais sobre esse tema. Porque a gente não só vê crianças com esse perfil do síndrome do imperador, como também vemos adultos, né? Então, a gente vê aí adultos autoritários, né? Com amorais, muitas vezes, quando é um traço mais crasso, mais sério, né? E assim por diante. Então, eu acho que é uma temática que vale a pena a gente estudar, aprofundar, principalmente os educadores e pais, porque a criança, ela está numa janela de oportunidade, eu sempre falo assim, né? Então, e essa janela de oportunidade é justamente através da educação, através de uma instrução e de uma preceptoria mais correta, a gente consegue, sim, fazer com que essa criança adquira habilidades novas. E habilidades são aqueles traços que vão somar no seu temperamento. Então, é essencial a educação. Considerando a conscienciologia, né, que a gente não pega só a genética, o temperamento em si, mas a gente lida com outras vidas, né? Uhum. Então, eu vejo que o núcleo familiar, ele é muito importante nessa questão de a gente burilar traços e trazer ferramentas que aquela criança está precisando desenvolver. E a última coisinha antes de passar a palavra... Não, vai firme, eu só vou... Eu acho assim, que é interessante que a criança, ela não vem por acaso numa família, a gente sabe disso, né? Pela questão até dos efeitos aí da interprisão grupocármica, né? Dos afins, né? Das pessoas afins. Então, com esses princípios, eu vejo que a criança, ela sabe muito bem onde o núcleo, digamos, onde ela está inserida, e a família deve ter a lucidez desse processo, né? E principalmente a oportunidade que a gente tem a partir da educação desse conjunto familiar aprender uns com os outros, né? Então, a criança também ensina os pais e os pais ensinam a criança. Então, só que a gente tem que, os pais, eles precisam da autoridade, que é diferente de autoritarismo, né? E que a gente vai discutir aqui. Então, há necessidade de colocar isso dentro da educação, dizer o não, colocar os limites, os valores, pelo menos eu vejo assim essencial. Mas a gente vai discutindo, a gente vai debater. Pessoal que está nos ouvindo, fiquem muito à vontade em fazer perguntas, tá? A gente vai ter um bom tempo aqui para conversar e elucidar um pouco mais. Eu acho interessante também essa questão, porque a gente vem crescendo
dentro do processo, né, de humanidade, do processo do que é a questão até evolutiva nossa, como seres humanos aqui. E eu fico pensando, se a gente pegar um histórico de, vamos colocar alguns anos atrás, não precisa ser muito longe não, colocar 200 anos atrás, como que era a civilização? Passa-se 50, o que muda? Então a gente vem um crescendo tecnológico muito grande, e o que eu percebo que alguns aspectos nossos foram meio que, tipo, não evoluindo juntos. Um deles, que eu vejo, é a questão da própria educação emocional, a questão do própria educação formal, né? Na faculdade, na questão da educação no colégio, a gente teve alguns avanços, mas ainda se tem aquele, na minha época não existia tal coisa, no meu entendimento não era assim. O que tu enxerga hoje com esse avançado, né, nesse processo, na tua visão, tanto em consultório quanto nas tuas vivências dentro do paradigma consciencial também, de atendimentos que tu faz, se a gente está passando novamente por um ciclo de reciclagens, né, que as pessoas estão chegando, como processo de ressoma, ou tu percebe em relação que a gente só repete algo que está novo? Como é que tu percebe isso? Eu vejo assim, considerando a questão da própria psicologia, a gente vê um desenvolvimento, eu vou dizer assim, primeiramente, a educação era vista com imposições, então era muito a aplicação do autoritarismo. Então eles achavam que ser autoritário era aplicar um limite, não deixa de ser, era um limite, só que tinha uma consequência. Então as crianças, elas obedeciam devido ao medo que tinham dos pais. Então, o vínculo afetivo era prejudicado. Então, e é interessante que tem pesquisas apontam, né? Eu gosto muito do autor Sam Tiba, tá? Ele era um médico, mas trabalhava muito essa questão de família, né? E ele aborda em vários livros dele também, né? Que essa geração dos pais, ou seja, de pais que pegaram esse período de autoritarismo, ou seja, os pais deles eram autoritários, né? Em excesso não, eram autoritários, não tinha essa visão de inteligência emocional, de habilidades socioemocionais, né? Eles sofreram tanto com isso, então causou feridas emocionais, né? Queloides emocionais, né? E que quando eles se tornaram pais, eles foram totalmente diferentes, só que ele foi para o extremo oposto. Então, eles viram assim, não tá legal ser autoritário, isso não é bom, eu já sei disso. Então, eles caminharam para um lado que é da negligência, da leniência, então tudo pode, porque isso é amor. E não é uma liberdade. Olha, sabe, eu acho bem interessante, porque é uma confusão, sabe, na educação. Então, a liberdade, ela é muito positiva, mas a liberdade, ela precisa de organização, ao meu ver, porque senão ela vira um caos. Exatamente. Então, por isso que a gente tem normas, por isso que a gente tem... Normas, eu falo de sociedade. A gente precisa de algo para a gente interagir bem e para a gente se respeitar, ainda é necessário nessa dimensão, né? Então, pelos diversos níveis evolutivos, expectativas, então precisa de uma orientação para isso. Vamos lembrar que a criança, como ela passa numa fase de restringimento intrafísica, agora estamos entrando aí nessa questão da ressomatologia, né? Então, a criança, ela tem um período, e até grande, considerando, né, de um restringimento. E nesse restringimento, ela precisa de uma orientação. E é justamente nesse momento que ela está, bem engraçada, até os 7 anos, ela está entre intrafísico e extrafísico. É onde a maior parte dos fenômenos parapsíquicos ocorrem na criança, tá? Isso a gente pode, assim, observar, digamos assim, né? Dentro desse quesito. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela ainda está desorganizada, ela não consegue ainda colocar em palavras, entender, interpretar muita coisa. Então, ela começa a observar tudo, as vivências, e se não tiver alguém orientando, pelo preceptor, para mim, pais são preceptores, essa criança, ela acaba se afundando em questões emocionais. Então, as percepções dela vão se misturando com tudo,
E ela fica cada vez mais desorganizada. Como se fosse uma grande esponja naquele momento. É uma bagagem que vem, ela entra, ela está chegando numa família, abre aspas, diferente, mas que já conhece de outros carnavais, e aí acaba se misturando. E quando os pais têm dificuldade de colocar esses limites, o que é limite? Vamos começar por aí, né? Então, o limite é você apontar para a criança o adequado, o inadequado, naquele momento, né? E são comportamentos, assim, quando a criança é natural, ela ter birras, ela querer tudo para si. Gente, todos nós passamos por isso. A criança, ela tem essa fase de desenvolvimento. Por quê? Porque ela está num processo mais restringido. Então, ela ainda está tateando o que está ao redor dela. Então, crianças aí, eu falo crianças menores, né, menos de 3 anos, elas ainda acham que o mundo é delas. Sim. Então, isso é bem impressionante, né, que a gente faz pesquisas dentro da psicologia e a gente vê isso. E isso faz parte do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Só que o que acontece? Justamente nessas fases egocêntricas da criança, lembrando aqui que é egocêntrico na criança é normal. O problema é quando o adulto não deixa de ser egocêntrico. Aí nós temos um problema. Quando ele não deixou de ser criança. Então, ele não cresceu. Isso. Então, a criança ela vai ter birra, porque ela quer tudo que ela deseja, e ela é imediatista. Então, ela está aprendendo ainda como é que funciona esse mundo, ou reaprendendo, vamos usar assim, né? E se os pais não explicarem para essa criança, né, ou até mesmo dar esse limite de não é o momento, não pode dar, né? Eu não posso dar isso agora, né? Ou se acalme, agora não é o momento. Se ele não der essas pausas para a criança, ela acha que isso é normal. Então, todo aquele processo emocional dela, que ela ainda está em aprendizagem, aquele turbilhão dela, né? De querer tudo para ela, ela acha que é assim. E o problema, gente, que daí ela aprende que tudo é do jeito dela, no modo dela e no tempo dela. E aí nós estamos falando da síndrome do imperador. Pode continuar. E aí, gente, síndrome do imperador, eu vejo muito, né? Então, eu atendia também escolas, professores, né? Então, hoje é um número crescente de crianças deseducadas e que os professores já não que não saibam o que fazer, mas o buraco está tão embaixo porque é uma questão de cultura familiar instalada, né? Uma cultura da negligência. E que a escola, ela não está lá para educar esses princípios básicos, os valores da família. A escola, ela tem outro patamar, né? E pelo menos é assim que eu vejo, né? E aí tudo se confunde. Então, hoje a gente vê, vamos pegar uns recortes de cosmograma, né, Milene? Isso. Pré-adolescentes agredindo professores, pegando carteira e jogando no professor. Outros fazendo bullying, né? Um fazendo com o outro. Então, a gente tem, assim... inúmeros fatos na mídia hoje, né, muito comum, de questões de agressividade acentuada, indiferença, falta de empatia, falta de generosidade, e o problema maior, gente, é que essas crianças vão crescer, e vão virar adultos, assim. E o que eu me preocupo, e quando eu vejo isso, é que eles não mudam. Tem pais que falam assim, não, mas eles vão aprender com a vida. Gente, óbvio que vão aprender com a vida. Mas o preço a ser pago para isso é muito grande. Eu também trabalho adultos, né? E o que eu vejo? Geralmente adultos que têm a síndrome do imperador e não tiveram uma terapêutica, uma consciencioterapia, uma conscienciometria dentro desse traço, eles ficam aqueles famosos líderes de empresa que fazem autocratas, que têm abusos, né? Abusivos, são verdadeiros assediadores, isso. Né? E eles não conseguem ver a dimensão do eu deles com o outro, o limite deles com o outro. Então, se eles não entendem do limite deles para com o outro, eles não sabem conviver. Eles não têm habilidade socioemocional. E aí, eu vejo assim, no adulto é muito mais difícil a gente trabalhar. Gente, e aí a gente está trabalhando com traços muito sérios, que a gente vê os processos, assim, anticosmoéticos, e aí a gente pode até aprofundar. Então, eu só quero dizer assim, a síndrome do imperador, ela pode ter traços amenos, suaves, uma nuance da personalidade. E esse é fácil. Uma simples educação, você de colocar os limites adequados ou não, ensinar habilidades socioemocionais, né?
tudo exige exige do tempo pai, e no período né? das podas da criança, Isso, que é importante. exige dos pais esse mecanismo, né? Exige dos pais até uma mudança da dinâmica familiar, né? Porque a criança ela está apontando que algo deu errado, né? Até traços muito sérios de crianças que elas agridem as demais consciências que estão ao redor delas. E quando eu falo agressão, gente, desde um tapa até com uma facada, tá? Nós temos crianças como os réus. Essa é a A realidade. agressão, ela Então, vai também até a verbal de alto nível. E aí eu tô falando assim, óbvio que a gente vai entrar aqui em transtornos psiquiátricos, né? Mas no caso do síndrome do imperador, a gente vê aquele antissocial, tá? Manipulações, seduções para o dano próprio. Então, uma pessoa que ela não consegue, chega a um ponto a não conviver com a sociedade, com consciências, né? Então, é claro que esse é o nível mais alto de patologia, tá? Mas aqui a gente pode englobar tudo, né? Então, enfim, no livro eu discrimino bastante essa questão, né? E só para a gente puxar um debate, né? Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que há crianças também, porque os efeitos da birra, gente, pode ser desde uma característica paragenética, tá? Como características desta vida. Olha que engraçado. Então, não tem receita de bolo. Então, cada caso é um caso. E nesse caso da criança, ela ter alguns traços da síndrome do imperador, e que vamos colocar como hipótese dessa vida, geralmente ela está vinculada a uma dinâmica familiar que não está dando certo, que a gente fala que é disfuncional. E quando que a dinâmica familiar não está dando certo? Quando os pais não têm tempo para a criança, que hoje em dia isso é o mais comum. O mais comum. E quando eu falo não tem tempo para a criança, depois a gente pode até discutir um pouquinho mais, dar atenção para ela. E dar atenção, gente, é minutos, não é o dia inteiro. Os pais não entendem essa dimensão do real, sabe? Do real. Tipo assim, é aquele instante. É aquele instante que a criança requer, mas assim, é o estar com ela, não assim, ok, meu filho, daí o pai hoje tá assim, o pai tá tão quase zumbi quanto o filho no joguinho. Isso. E é interessante, porque eu trabalhava muito essa dinâmica familiar, e cheguei até a visitar os locais, as casas em si, né? Porque eu queria também ter esse olhar mais bioenergético, né? E a gente faz isso na preceptoria também evolução. Mas é interessante, quando a dinâmica está disfuncional, é quando tem uma sobrecarga emocional negativa ou bioenergética negativa em um dos pais ou dos pais que estão ali. E geralmente aí entra falta de tempo, e tempo, gente, quando eu falo, é tempo para com a criança, tempo para com o casal, tempo para com a própria pessoa. Então ela pega as dimensões dos papéis, né? E quando ela vê a ansiedade, a raiva, a agressividade está tanta, que a pessoa ela nem está consciente dos efeitos e das consequências que ela está causando no ambiente familiar. Então ela vai intoxicando aquele ambiente simplesmente por descuido, de desassimilação, de desorganização. É uma desorganização. E aí eu acho tão interessante que alguns eu perguntava assim, mas vem cá, eu preciso só de 15 minutos cedo, para você olhar para o teu filho e ver isso. Aí ela falou, mas só 15, não é o dia inteiro. Então, olha só, na perspectiva da pessoa, ela acha assim, é tudo ou nada. Tudo muito. Né? Então, para eu dar atenção, tem que ser o dia inteiro. Vou ter que deixar de trabalhar, vou ter que deixar de, sei lá, voluntariar. Não é isso, a vida não é assim. Né? Mas há necessidade de criar momentos para dar atenção. E isso não é só com a criança, é para o cônjuge, né? Na dupla, seja lá, né? Para quem está contigo. E isso exige uma organização mínima. Tá? E quando os pais conseguem implantar uma organização no ambiente familiar, gente, isso contagia positivamente. A criança, ela aprende vivenciando, ela aprende observando. Ela é uma esponja nesse sentido. Ela observa tanto, gente. Ela é tipo uma câmera ligada 24 horas. Ela tá ali. Às vezes não fala nada, mas ela tá te observando. E aquilo, gente, está gerando sinapse. É um aprendizado para ela. E como são pessoas de autoridade, com vínculo emocional forte, que é o pai e a mãe, aquilo cria uma representação emocional para a criança muito grande. Porque, na verdade, ela, quando é pequena, tá, ela quer se identificar com os pais. Então, ela é ali que é a construção dela de mundo. Né? Existe até um momento de cópia, né? Sim. Chega um momento que a criança, ela tende a fazer esse momento de cópia do pai e da mãe, porque ela também quer crescer. Ela entende que, não, o adulto faz isso, então também vou fazer. Dessa forma, então também vou repetir. Tem uma propaganda
Eu não vou saber dizer de quem que é, não estou fazendo propaganda da propaganda, mas só que me chamou muito a atenção. Ela passa, né, na TV e ela tem são adultos vivendo o seu dia e uma criança atrás. Então passa aquele rapaz no metrô, então ele está no metrô, ele tem uma atitude indiferente com as demais pessoas, né? Isso, com demais pessoas, e a criança tendo a mesma atitude. Aí passa uma outra moça, né, com o vício do cigarro, a criança estão atrás fazendo exatamente. Aí tem o rapaz repreendendo a mulher, então assim, aquilo me chocou, porque de uma certa forma, claro, tudo caricato, porque é um processo para chocar, mas eu fiquei pensando, é assim, as crianças, de uma certa forma, elas terem vindo novas nesse soma, elas estão no momento de uma reeducação, uma reaprendendo, né, nessa próxima vida que ela está tendo agora, essa oportunidade ela está tendo de evolução, porém, os estímulos e o processo onde ela está inserida não está favorável. Ela está repetindo o mesmo padrão bélico, o mesmo padrão violento, o mesmo padrão não afetivo, às vezes, no caso. Agora, você sabe, o que mais grava a criança, fora o observar, é a fala. É a segunda maior observação da criança. É o que ela ouviu. É o que ela escuta dos pais. E, gente, eu tenho relatos, assim, de pais que eles falavam assim, filha, você parece uma pata. Anda e faz cagada. Nossa, assim, nesse tom. E, gente, é sério, isso eu via rotineiramente dentro de dinâmicas familiares. E fora aqueles que diminuíam a autoestima da criança. Ou seja, você é lento, você é burro, nossa, não aprende. Ou até mesmo, assim, não fazer as tarefas, faz de conta que uma criança tem uma dificuldade específica, né? O pai com aquele olhar, sabe, com aquela energia de julgamento, né? E às vezes fala, mas você não aprendeu ainda? Gente, esses termos, esses vocábulos, juntamente com a energia associada, né, com a expressão nossa, tem um peso muito grande para a criança. E não só para a criança, tá, gente? Adulto também, a gente também mexe com isso. E isso vai criando mecanismos compensatórios na criança que chega a um ponto que ela acredita que ela é aquele pato que só faz besteira, né? Ou ela acredita que ela é menor, que ela não vai ser boa. E, gente, isso está assim, legiões, tá, de crianças passando por isso. Aí, quando você vai conversar com os educadores, progenitores, né, muitos não têm consciência desse processo. E eu explico isso. Não é para colocar culpa em ninguém, mas é justamente para a gente ficar consciente e lúcido do que a gente está transmitindo para essa criança, né? Então, nós somos, assim, exemplos. Por mais que a gente não queira, a gente é exemplo, mas o tempo um para o outro, né? Então, é importante, e muitos desses pais, a justificativa era que eles estavam tão acelerados no dia a dia deles, e também emocionalmente estavam desequilibrados, que eles não conseguiam parar, se equilibrar primeiro para depois atender a criança. E acabava explodindo. Isso. Aí eu sempre brincava, gente, é que nem avião. Vocês já viram aqueles técnicas de avião para oxigênio? Primeiro, para quem que a gente dá oxigênio? Para criança ou para adulto? Para adulto, tá? Então, primeiro, o adulto tem que colocar o oxigênio. E aqui eu estou brincando didaticamente, que o nosso oxigênio nessa hora é estado vibracional, fazer alguma técnica conscienciológica para reorganizar o pensamento, intuições ali, gente, milésimos de segundos, tá? Existe essas técnicas, tá? Para você se equilibrar, então vai no banheiro e vê, lembra lá que né, 3 coisas boas do dia, pensa lá, volta e fala com a criança. A criança não precisa ser imediatamente atendida. Você pode dar calma, deixa a mamãe se organizar e eu já venho. Isso é um limite educativo. E, gente, isso é o máximo. Porque eu vi várias crianças, quando os pais começaram a fazer isso, quando a criança estava mal emocionalmente na escola, foi uma professora até que me avisou. Ela falava assim, só um pouquinho, que agora eu preciso de um tempo. Ela ia no banheiro e ninguém sabia o que ela fazia. Aí, mas rapidinho, ela ia e voltava já respirando e falava, tá bom, agora eu consigo te ouvir. Olha só que máximo, o que essa criança aprendeu? Técnicas para manter uma auto-administração emocional, né? Então, gente, eu vejo assim, se a gente for robotizado na educação, então os pais, né, eu sei que a vida intrafísica ela é difícil,
né? As paixões nos engolem, a vida, o cotidiano é acelerado se a gente ficar imerso só por isso, né? E a gente é absorvido por esse processo. E isso intoxica a nossa cognição, as nossas energias, né? A gente, quando vê, você já está no piloto automático. E o problema é que a gente começa a cuspir esses venenos, essa toxicidade, para pessoas que a gente realmente gosta muito, né? E é interessante, as pessoas não percebem, é uma cegueira. Até chegar um ponto de uma criança chegar numa birra extrema, nesses casos, tá, que eu estou falando, que não é paragenético, é uma questão de disfunção da dinâmica familiar. Ela começa a fazer birra, ser agressiva na escola, dar problemas com colegas, para chamar a atenção dos pais para dizer assim, socorro, socorro, estou precisando de ajuda, né? Então, esse é um caso. No outro nível, só para a gente ver dois contextos bem diferentes, tá? E o outro caso é quando a família ela tem uma dinâmica funcional, tá? Então, ela dá a atenção adequada, ela tem uma rotina saudável para a criança ajuda em casa, ela consegue se organizar, né? Porque isso é muito importante, a criança ela precisa estar executando tarefas para aprender deveres e direitos, né? Então, faz de conta que tudo isso tem na casa, mas mesmo assim ela tem esses traços da síndrome do imperador. Aí a hipótese é paragenética. Aquela família está ali para dar suporte para essa criança, tá? E ela tem estrutura para fazer isso. Eu já vi vários casos assim. E aí essa criança, a gente exige dos pais muito mais, exige emocionalmente, energeticamente, né? Porque ali é um traço intrínseco dessa criança. E demora muito para ela mudar. Ela não compreende ainda. Assim como os nossos trafares, no adulto, como é difícil a gente mudar, né? Mas não é impossível, a gente sempre está fazendo aí força, mas para a criança é algo realmente assim que ela não consegue, né? E aí exige dos pais um processo consciencioterápico, conscienciométrico, para dar força para eles não cederem para esse filho. Eu já vi vários casos de manipulação da criança, sabe? E ali era uma questão assim de conselho e uma família muito positiva que estava amparando essa criança. E olha, digo mais, se não fosse com essa família, ela seria muito pior, né? Então, e eles conseguiram, assim, dentro dos limites, ela foi aprendendo, se readequando, mas eu vejo esse suporte dos pais, ele é necessário. Entender que a gente não é só matéria e que nós nos encontramos nesse elenco, nesse protagonismo da família, faz com que a gente olhe quem está com a gente de uma forma diferente. Então, ali é uma oportunidade dentro da família, né? De a gente refazer laços, né? Ou reforçar. Se você fala assim, não, mas que tem casos, o filho foi um amigo raríssimo, né? Então é reforçar esses laços. Mas isso tem que estar dentro dos valores da pessoa, dentro do CPC, o CGC da família. Eu brinco CGC, gente. CGC, eu e o Everaldo, a gente aplicou CGC, que a gente faz em instituições conscienciocêntricas numa família. A família é uma instituição. Né? Então, a gente trabalhou com as famílias no sentido, junto com crianças, principalmente pré-adolescentes, né? E que todo mundo fazia um consenso de como deveria ser os comportamentos para ter uma harmonia familiar. Então, é possível, só que aí exige, gente, essa mudança de do elenco familiar. Eu acho interessante essa abordagem da questão do entender, né, do tempo do adulto, do tempo da criança, porque muitas vezes, também como professora, né, a gente enxerga a questão das famílias hoje, às vezes os pais, por essa falta de tempo, eu não definiria de outra forma, esse tempo de dedicação, eles querem a resposta da criança como se eles estivessem respondendo. Com a maturidade deles, com os 30 e poucos, 40 anos que eles têm, eles exigem, às vezes, de um adolescente de 13, 14 anos, ou de uma criança de 9, 10 anos, que ele exija aquele grau de maturidade para certa situação. E ele começa a dizer assim, não, mas tá grande, tem que saber, porque eu, quando tinha 10 anos, eu fazia outra coisa. Mas não consegue perceber que já existe um momento de mundo completamente diferente da década de 90, de 80, com que a gente foi criado, colocar dessa geração. Fora isso, sabe, eu vejo temperamento. Temperamento então, completamente diferente. Eu vejo assim, eles têm que entender, estudar um pouco mais temperamento. Cada criança tem um temperamento. Nós somos singulares, olha que bacana.
Então, cada pessoa reage conforme os seus ímpetos, né? E vamos pensar aqui em séries de vidas sucessivas, né? A gente tem traumas, sim, temos vários, né? Mas também temos muitas virtudes e talentos. E cada pessoa, como ela tem essas nuances dentro dela, a gente deve olhar para a criança não só como aquele filho amado, que os pais erram pelo amor excessivo. Eu sempre brinco assim, o amor excessivo é uma verdadeira droga na educação. O amor verdadeiro, fraterno, é aquele que a pessoa ela fala o que tem que falar, ela dá carinho ou afeto quando é para dar, mas ela dá um limite adequado, porque ela sabe, porque ela gosta daquela consciência. Porque é importante dar esses parâmetros para aquela consciência, né? Só que a mãe ou o pai é engolido pelaquela paixão, né? E ela quer colocar tudo embaixo da asinha dela, não é isso? Defender, super proteger. Só que ela não entende que super protegendo o filho, ela está criando uma criança altamente insegura e frustrada. Então é terrível. Hoje a gente vê muito isso, que a geração mimimi, né? Que qualquer coisinha que fala, nossa, destruiu o mundo. É bolha de sabão, né? É tão número de suicídio em pré-adolescente, de suicídio em pré-adolescentes, né? Principalmente pré-adolescentes, tem coisas que a gente não via, assim, né? E por quê? Porque eles não conseguiram aprender que a frustração faz parte da vida. Gente, quem nunca sofre, quem nunca ficou frustrado? A vida faz parte disso. Por quê? Porque a gente não vai ter tudo que a gente deseja no nosso tempo, no nosso ritmo. E isso é parte de conviver com as pessoas. E se a criança não aprende isso, ela realmente entra num processo depressivo, agressivo, outras entram pelo outro polo, e pode-se chegar à questão até de suicídio, que a gente vê hoje. Então é seríssimo, vejo assim, esse processo dessa temática. Posso dar uma dica prática? Eu gosto muito de colocar coisas assim para avaliação. No livro, gente, eu vou dar aqui, se vocês querem saber um pouco se a dinâmica familiar de vocês está favorável ou não, no livro a gente tem, eu vou pedir para vocês, bem no meio, né? Isso. Vocês vão ver que tem um gráfico, uma pizza. Epa, aqui, estou descoordenada. Aí, obrigada. É aqui. Deixa eu ver. Não. Gente, é um espelho. Né? Agora você tem. Seguinte, então vocês desenhem essa bola, tá? E vocês vão dividir em 3 áreas, tá? Que é limites, afeto e lazer. E vocês, no caso, pai e mãe, se vocês estiverem ali escutando juntos, né? Cada um vai fazer o seu, tá bom? Eu quero saber o olhar que vocês têm, individual. Como que vocês percebem o ambiente familiar, tá? Aqui, gente, eu não estou colocando energia, feito? Mas depois a gente vai abordar que a energia permeia tudo isso, feito? Eu quero que vocês, a partir dessas bolinhas, vocês vão preencher limite. Então, o limite. Eu consigo dizer não para o meu filho ou filha quando o comportamento dele está inadequado, está ferindo outras pessoas ou a ele mesmo? Eu tenho medo? Eu digo mais sim do que não? Eu dou mais presentes no sentido de expressar meu afeto por ele? Isso é falta de limite, né? Compensação, quando eu acho que eu errei, então eu vou lá e dou um presente. Perfeito, isso é falta de limite, tá? Aí vocês vão pegar e na área do limite, vocês vão... vocês vão preencher conforme vocês acham o que vocês estão aplicando. Exemplo, se faz de conta que na minha família eu dou bastante limite, vamos dizer que é uma família autoritária, é mais não do que sim, né? Então, esse gráfico do limite vai exceder isso aqui. Ele pode chegar até aqui, tá? Eu vou dar um exemplo, então eu vou preencher aqui numa folha. Faz de conta. O limite fica um pouco maior que 1/3 do círculo. Afeto. Vocês já vão entender. No início é assim, enrolado, a gente explicar, né, a distância. Gente, ficou meio feinho, mas vocês vão ver. Ó, faz de conta que eu tô lidando com uma família assim. Vamos lá? Olha o meu gráfico. Esse é o gráfico funcional, família tranquila. E esse gráfico amarelo aqui, olha, meu limite é exagerado, o meu afeto é pouco e meu lazer é mínimo. E sobrou espaço na minha pizza. Isso está me dizendo que a minha dinâmica familiar está faltando alguma coisa. E aqui, gente, a gente entra no diagnóstico familiar, sem ninguém falar nada. A própria pessoa só verifica. Mostrando a realidade. O que a pessoa escreveu.
Agora, atente-se, essa técnica precisa de sinceridade, desnudamento. Ou seja, não adianta mascarar, colocar poeira embaixo do tapete, né? Tem que ser sincero, tá? E a partir disso, gente, a gente identifica qual que é o problema que está ocorrendo na dinâmica familiar. Não sei se ficou claro. Quem não entendeu, é só escrever pra gente, que eu vou ter que explicar bem rápido. A gente coloca de novo. E aí, nesse caso, nesse diagnóstico, o que, que nós temos que fazer? Aí, seguindo esse daqui, nós vamos ter que aumentar o afeto, tá? E como que se aumenta o afeto? É demonstrando com palavras para a criança que você gosta dela, mas no momento certo. Você não precisa ficar toda hora, todo momento, ficar falando, eu te amo, meu filho. Ai, eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo. E não é para ficar comprando presente. Aí larga no colégio e diz, mamãe te ama, diz que ama a mamãe também. Não é isso, tá? Então, é você, naquele momento, né, que você está com a criança, é você olhar nos olhos, é você escutar ela. Isso é afeto, tá? Isso é amor, tá? É você evidenciar esse processo. Tudo isso tem no livro, tá, gente? Tem etapas. A questão do lazer, olha, eu tô pegando uma pesquisa aqui que comprova que 15 minutos diário de atenção direta, ou seja, escuta ativa, presença ativa, é o suficiente para uma criança saber que ela está sendo recebida, valorizada, amada. 15 minutos. O que é 15 minutos? 15 minutos, uma vez ao dia. Olha que coisa doida. Deixa um banho. É um remédio, entendeu? Então, 15 minutos você fazendo, mas, gente, lazer é brincar, tá? É brincar com ela, é interagir com ela. Ali não tem certo ou errado no lazer. Toda essa dimensão é que vai dar a educação da criança. Vocês estão entendendo? Se a pessoa fizer muito lazer sem regras e não ter limite ao longo do dia, a criança, ela se perde. Então, por isso que é muito importante essas 3 dimensões na criança, feito? E a 4ª dimensão é a questão energética. É os pais trabalharem estado vibracional, trabalharem a questão assim do ambiente familiar, exteriorizar a energia para o ambiente familiar, né? Aquele que se sente mais apto a isso, né? Porque isso auxilia para a construção de um ambiente mais favorável, tá? Não sei se alguém tem dúvida. Então vamos seguindo. Seguindo? Nada? Não temos perguntas por enquanto online. Gente, outra questão. Aqui também no livro, muitos pais têm dúvida, né? A criança pode ajudar em casa? Sim ou não? Sim, pode. Tem uma tabelinha ali de... E aqui nós temos uma tabelinha. Opa! Tá? Com quantos anos e qual atividade que a criança pode fazer. E isso é bem bacana vocês instituírem na família, tá? Por isso do CGC da família, né? Por quê? A criança, desde pequena, ela aprende, e ela é interessante, se ela ajuda em pequenas coisas, varrer a casa, ela acha o máximo, ela está construindo junto isso com os pais, tá? Então, ela se sente responsável, ela aprende que existe um efeito do comportamento dela para um ambiente de outras pessoas. Então, o senso de responsabilidade é aprendido quando ela participa das ações familiares. Então, sim, é importante. Famílias, assim, que tem, a gente vê, né, famílias com economicamente mais favoráveis, elas deixam isso de lado da criança. Isso é um erro, ao meu ver, porque aí a criança, ela sempre está achando que vai ter alguém que vai fazer para ela, alguém que vai servir, e aí nós vamos ter a pequena imperatriz, o pequeno imperador, né, e assim vamos por diante. E, então, para a criança valorizar até questões do que ela tem de bens materiais, é muito importante as ações, ela entender esse processo de como que a gente ganha as coisas, né? De onde vem. De onde vem, né? Então, por isso que é importante a criança participar dentro desse processo da organização da casa, ok? Gente, todas as técnicas que eu comento no livro, elas são, assim, extremamente positivas. Entretanto, se os pais utilizarem essa técnica de maneira autoritária, e também com um processo emocional, manipulando emocionalmente também. Mas também assim com um desequilíbrio emocional, todas essas técnicas, por melhores que sejam, vão por água abaixo. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo é a autopesquisa. Então, é os pais manterem o seu equilíbrio. E vamos voltar aqui, a gente entende
que é essa dimensão difícil, que tem mil coisas que a gente passa, né? Mas há necessidade de técnicas, a pessoa com ela mesma, para ela ter essa administração, no mínimo, emocional. Porque senão não dá, gente. Senão a gente vai vomitando para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, né? E aí a gente perde a nossa essência no sentido do melhor do que a gente tem, né? E vendo assim, em vista desse processo processo evolutivo, da questão dos reencontros, grupopármicos, dessa questão de reconciliações, às vezes a gente perde a oportunidade de uma reconciliação naquele instante. Então, de uma certa forma, receber aquela criança na família, seja como um filho, às vezes como um neto, às vezes como um sobrinho, receber na família, é um momento, assim, ímpar no processo evolutivo daquelas consciências. E dependendo da forma com que a gente leva isso, pode ter digamos assim, um ponto positivo, né? Como uma reconciliação, ou simplesmente uma apaziguação, ó, a partir de agora, se vamos se ver nesse contexto, esse é um contexto mais homeostático, acaba se perdendo, às vezes, por supervalorizar uma questão egocêntrica, de uma questão mal resolvida, de algo que não foi se auto-pesquisado. Às vezes, algum trauma, ele acaba, tipo assim, sobrepairando a questão da manifestação, o temperamento da pessoa. Por que eu falo isso? Eu vejo muitos casos, eu tive na minha adolescência alguns amigos que eu lembro nitidamente das mães, a gente chamava as mães dos amigos de tia, né? As mães diziam assim, não, vocês não podem ir contra o fulano. Nossa, mas por que, tia? Não, porque ele nasceu com muito problema, o médico falou que não pode frustrar. Um menino lá tinha seus 15, 16 anos e era o legítimo da pá virada. Então, nós tínhamos que aguentar tudo que a pessoa fazia, porque o médico dizia que não podia frustrar diante da criança. Aí eu fico pensando, como que hoje, né, são amigos que hoje eu não tenho muito contato, mas eu fico pensando, como que hoje é esse adulto? Porque se naquele período foi tolhido o mais importante, que é a questão do limite na convivência com outras pessoas, como que é hoje esse processo? A gente ainda vê, isso eu tô falando, gente, década de 80, década de 90, mas do milênio passado, pra gente ter assim, vamos se atualizar, e acontece muito ainda. Você sabe, dentro desse diálogo que você está comentando, da tua experiência, eu vejo assim, a frustração é o nosso melhor remédio. Mas, então quando eu falo remédio, no sentido assim, por meio de frustração, a gente reflete, a gente se envergonha às vezes, a gente se envergonha dos nossos atos, né? E a criança sente vergonha. Isso quer dizer que ela não é amoral. Isso quer dizer que ela está percebendo um erro que ela cometeu. Isso é importante, essa sensação. É um alarme para a consciência. E ela pode seguir dali do mesmo modo, com aquele erro, ou ela pode fazer algo diferente. Então, todos nós temos oportunidade a partir da frustração. E quando eu falo frustração, eu não estou trabalhando aqui com a negatividade, com o trafarismo, sempre a gente vai ter, mas se a gente começar a rememorar aqueles erros, sabe, vergonhosos, né? Aquelas, né? Sem vergonha. Aquela coisa. Escorreguei. É como se fosse um freio. E ali é uma tomada de decisão, de mudança para aquela consciência. E eu vejo assim, para a criança é a mesma coisa. Então ela precisa passar pela frustração, ela precisa passar por esse sentimento de que, caramba, eu fiz algo errado. Isso é importante dentro da construção dessa paracognição dela. E até recuperação de pontos, né? Então, só que quando os pais ou educadores, eles tentam abortar o processo da frustração, ou seja, sempre estão ali cuidando para ela não ser frustrada. A bolha, né? A bolha. Ela não aprende isso. E aí ela não valoriza esse processo. Então ela vai passando como se fosse um trator em cima dos outros e dela mesma. Esse é o problema também, né? Então, eu vejo assim, o custo disso é muito alto. E muitas vezes a pessoa só vai perceber isso, gente, lá com 40, 50, a gente vê isso em processo terapêutico, né? Até consciência métrico, né? Quantas vezes você se percebe que você está replicando um erro
que às vezes você viu na sua família. Já aconteceu isso com vocês? Então, vocês estão replicando alguma coisa que veio de base familiar. Então, às vezes, não é nem impacto cognitivo, é dessa vida, da educação de agora, só que vai replicando. E tem outros processos que é de outras vidas e que vai. E aí a gente vê assim, isso é robotização, é esse processo. Se você não parar e se questionar o que eu estou fazendo, qual é a minha intenção, o que eu estou passando, transmitindo nesse momento, para aquela consciência. Então, se um filho é um amado filho, mas também é uma consciência, é muito maior do que só amor. Eu sempre falo assim, muito maior. Gente, realidade, a pé no chão e a mão coroa do chakra no cosmos, né? Mas ela é muito mais do que isso. E isso não é desmerecer o amor que o pai ou a mãe tem. Pelo contrário, é entender que aquela consciência é uma consciência. Então, e valorizar aquele ser, nem que seja no início da sua vida, é um bebê, mas valorizar numa questão de ter um ser, uma consciência, é sob sua responsabilidade, sim, por muitos anos, mas não é um objeto seu que você guarda no armário e que lá ele vai permanecer sem quebrar. Não é isso. É aquele momento de cuidado, mas um olhar evolutivo. Eu vou fazer uma inversão agora. Uma inversão. A gente fala da síndrome do imperador, né, depois de adultos, e eu tenho percebido em alguns casos também que a criança, ela nasce nesse contexto onde os pais são os imperadores, e a criança tem uma outra cognição, ela já nasce com, eu chamo de um outro olhar, né? Então a criança, não digo julgar, mas arriscar que a criança está num outro nível evolutivo dos pais. Nesse caso, às vezes né, em consultório, no teu caso, né, eu percebo no colégio, que às vezes a criança, ela sobrevive. Então, como que a gente, né, que dicas que tu teria em relação ao contrário? Porque a gente tem uma criança que está ali naquele momento, mas os pais já estão, já é o inverso, aquela criança que foi imperador e cresceu. Como é que a gente poderia ajudar essa família? Já passei por alguns casos assim, onde a família tinha traços dessa síndrome do imperador e a criança não possuía, ela era mais consciente. E é impressionante. Isso é real, assim, esse caso para mim foi bem emblemático. E é interessante, a dica é, o processo terapêutico na criança, ele é essencial para ela entender que muitos problemas, nesse caso específico, não é dela. Então, a gente ensina para ela que mesmo os adultos passam por apertos na vida, muitas vezes não sabem administrar as suas emoções e muitas vezes também não sabem a consequência dos seus atos e comportamentos para outra pessoa. E acredite se quiser, essa criança entendeu. E a partir daí, ela dimensionou muito bem o que era dela e que era dos outros. E aí ela começou a entender os pais. E a primeira pergunta que ele me fez é assim, ele me chamava de doutora, né? Ele era um titiquito, assim, querido. Ele falou assim, como eu faço para minha mãe não ficar tão triste? Como eu faço para o meu pai começar a ver os erros que ele, sabe? Eram perguntas muito elaboradas sobre uma criança sem brincadeira, ali tinha uns 8 anos, era muito forte. E aí vai desse processo da pessoa que está ali, atendendo, né, e tudo mais, a passar técnicas para essa criança. Então, habilidades socioemocionais, habilidades de trabalhar a questão da própria paciência, né, que a criança, nesse caso, essa criança, ela tinha essa capacidade. E isso é bacana, amigo. Você vai entendendo que cada consciência, independente da idade que ela está, é um estágio, mas o nível de intraconsciencialidade é diferente de cada um. E a gente tem que ter esse olhar diferenciado e passar as melhores técnicas possíveis. Eu indico muito a consciencioterapia, né, no caso da criança. Então, e eu acho bacana que geralmente vem a família inteira. Aí, dentro do processo de terapia ou preceptoria que a Evolusim mesmo traz, né, a gente vai vendo essa dinâmica familiar, né, e aí a gente pode ir encaminhando, né, então com as orientações mais específicas, até chegar a um ponto de um equilíbrio mínimo dentro daquele elo familiar, onde não há mais sofrimento na convivência, mas sim entendimento nessa convivência. E aí entra ferramentas desde a consciencioterapia, preceptorias, né,
a Ivone, sim, ela tem preceptoria familiar, né? Então a gente trabalha, o grupo, né? atende o grupo familiar. Como que a gente faz esses atendimentos? A gente trabalha os pais separados, tá? E a gente vê como que é a dinâmica familiar, o que a gente pode melhorar. Eles mesmos criam esse autodiagnóstico, a gente estimula a metria, né? Depois a gente vê a criança e as demandas dessa criança, o olhar dela perante essa família. Então, como que ela enxerga? Como que é isso, né? E o que ela precisa? Depois a gente junta todo mundo, vamos no CGC, dá técnicas específicas, e a gente está vendo um resultado crescente, muito positivo nessa questão da convivialidade sadia, né? E não são grandes mudanças, isso que eu acho bem interessante. Às vezes são pequenas ações que fazem totalmente a diferença. São detalhes que eu vejo que, se a gente para prestar atenção, eu vejo muitas pessoas, mas eu buscava isso, eu sempre quis fazer isso, daí eu pergunto, então deu o primeiro passo, então qual o problema? Até a questão de um detalhe na própria organização familiar, às vezes a questão de um afeto, ou de perguntar, ou simples perguntar de como que você está. Então, assim, é interessante que a gente começa a conhecer algumas culturas, né? E na cultura nossa brasileira, que é mais latina, que a gente tem todo, né, a gente tem influência europeia, mas a gente tem influência africana, a gente tem a própria influência brasileira, enfim, a gente tem um jeito de lidar diferente. Como a gente está numa cidade que eu considero abençoada em relação à quantidade de etnias que nós temos aqui em Foz, a gente tem inúmeras culturas. E quando a gente começa a conhecer cada cultura, a gente começa a perceber o tratamento é diferente. Então, a gente tem a comunidade árabe, a comunidade coreana, a comunidade japonesa, a comunidade chinesa, a comunidade indiana, a comunidade ucraniana, que tem ucranianos também. Então, a gente começa a perceber que o que mudou? Mudou a forma, eu vejo que eu acho que pode ter muita questão de holopensene também, a questão das crenças dessa cultura, mas o que eu percebo é assim, o que ela carrega? Então, quando a pessoa veste aquela cultura, ela carrega milênios de uma mesma geração, vamos colocar assim, mas a nossa não é diferente. É brasileiro hoje. Ele é tipo descendente dele, ele é brasileiro, mas não consegue ainda se encaixar. Digo, né, essa fala. A questão que eu vejo é paragenético também, por hipótese, né? Traz toda essa questão paragenética, nasce num país diferente, com uma cultura diferente, com abertismo, porque às vezes as pessoas não se abraçam, elas não têm essa troca afetiva, e em cima disso, o que ela pode acarretar de enaltecer, né? De exacerbar essa síndrome do imperador ou outras que tem na fase da infância que a gente pode classificar como algum problema que já venha paragenético ou de cultura. O que tu acha? Eu acho até que não é tão... tipo, a cultura, óbvio que permeia, né? Conforme você tem falou. Algumas culturas mais rígidas que outras. Mas é geral, tá? É geral. Eu estou estudando até, assim, Japão, China, já tem livros sobre isso. Estados Unidos, França, meio geral, tá? É um processo, assim, que eu vejo que está uma leniência dentro do processo educacional. Então, está meio que permeando. Alguns mais, outros menos, tá? Uns são mais rígidos emocionalmente, tem algumas culturas assim, mas cada um tem algum tipo de consequência. E é interessante, como não tem receita de bolo, tem crianças que elas com o passar dos anos, elas entendem aquilo rapidamente, ressignificam e vão embora. Então, depende muito do temperamento. Há aquelas que absorvem mais a negatividade daquele processo e vão criar queloides emocionais maiores, né, bioenergéticos. Então, tudo vai depender da intraconsciencialidade daquela consciência. Por isso, independente da cultura, essa técnica eu acho bem bacana. Independente de onde você esteja inserido, são as áreas, eu falo que é o tripé, né, da educação. Então, esse tripé é mensurado, é concreto, são ações, é observado, né? Então, eu acho que a partir dali a pessoa ela consegue verificar o que ela pode mudar, né? Então, e outra coisa que eu gostaria de comentar que me vem à mente é assim, só contando outro caso, né, para a gente discutir.
Teve também uma criança que a gente fez, assim, atendimentos, né? E que essa criança, ela sempre estava culpando os outros. Tipo assim, os erros, qualquer coisa, ela falava, não, mas foi o fulano, foi o tal, né? E assim. E aí, a gente conversando com os pais, né? E os pais tinham o mesmo perfil. O erro era dos outros. Então, era do filho, era do não sei quem, não sei quem, né? Aí a criança escutou os pais falando, né? E aí, de repente, a criança, né, agora fala assim, viu, eu tô fazendo o que vocês estão fazendo, não é o certo? Aí os pais, não sei se fica claro esse retrato, né? Mas aí os pais começaram a ver, a observar o que estava acontecendo, o porquê das dificuldades que aquela criança estava tendo em conviver. Ou seja, os pais, eles estavam deixando a responsabilidade dos erros para os outros, eles não queriam assumir a parte que cabia a eles, né? E também preservavam muito a criança disso, e ela simplesmente desfrutava disso. Então, o erro é dos outros, não é meu, né? E isso estava criando traços, sinais e sintomas assim do libertador nessa criança. Então, olha que bacana, né? Assim, bacana no sentido de essa família, quando ela, sabe quando ela viu, observou realmente na vivência deles o que estava acontecendo, foi o primeiro passo da mudança. Então, aí que eles começaram, opa, e a partir daquele dia eles colocaram dentro da cláusula do CGC da família que eles não iriam mais culpar terceiros, e que eles iriam sempre, fazendo as ações erradas, eles iam ver o que eles tinham daquilo e melhorar neles como pessoas. Então, eu acho assim, e isso é transmitido, né? Então, uma vez colocar uma pessoa fazendo essas ações, e essa criança mudou rapidamente, sem nenhum grande, né? E foi simplesmente por essa vivência concreta dos pais, a absorção disso, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, né? E que fez com que a criança entrasse junto nisso, né? Então, para você ver como é importante o autoexemplarismo dentro do processo de educação. Outra coisa, tem pais que me falam assim, a criança não pode me ver, me observar que eu estou sofrendo. Gente, é possível, tá tudo certo. Nós, pais também sofrem, também sentem tristeza, também sentem, né? Então, a comunicação mais clara com a criança é o melhor. Então, você chegar para a criança e falar, eu estou triste agora, mas, olha, me dá um minutinho que eu vou lá, vou resolver isso comigo e depois eu volto, tá? Não tem problema você falar, agora estou com raiva, preciso de um tempo, isso. E já vem. Aí a criança pode ficar, não, mas eu quero agora. Você fala, não, agora eu preciso desse tempo. Isso é limite, gente. Então, isso é exemplo. E olha só, o que essa comunicação, o que favorece a criança? Ela aprende que a mãe está triste, ou o pai, mas ao mesmo tempo aquela tristeza, ela pode ser convertida em algo. Né? Ela pode ser reorganizada, ressignificada. Né? Só que isso depende do quê? Do exemplo desses adultos fazerem esse processo. E não é fácil. Não é fácil. Você a gente mais vê é o inverso. É o inverso. A criança pais xingando, brigando com outros, o casal, a criança vivendo aquilo. Então, se cada um assumir a sua parcela, né, dentro de organização emocional, tudo flui melhor na família. E se por acaso a pessoa tem algum problema nesse sentido, busca auxílio, gente. Hoje nós temos inúmeras técnicas, inúmeros recursos, ferramentas, né, que podem ajudar nessa reestruturação familiar. Então, não sofra sozinho, né, que besteira é essa? Né, não sofra sozinho. Então, dentro da conscienciologia, de novo, né, vou colocar aqui, então temos consciencioterapia, conscienciometria, temos técnicas conscienciológicas inúmeras. Temos preceptorias, então não tem mais por que a gente ficar errando o mesmo erro. E é uma situação que eu vejo que é um processo que antigamente, quando não se tinha muitas opções, até coerente, não tem o que fazer. Né? Mas hoje não. Hoje tem diversas ferramentas, né? Tu acabou de citar várias, e é uma questão que às vezes o reflexo, né? Como tu acabou de contar, o reflexo que a criança está mostrando, a manifestação dela, o pai não gosta. Eu não gosto que ele faz isso.
Mas o pai tá fazendo igual. E a criança mostrou, olha, eu faço só o que vocês fazem. Tá tudo bem, só para avisar, tá? Se vocês culpam o vizinho, eu culpo também. Então, de uma certa forma, ela consegue dizer. Tem uma outra questão, assim, que está no livro, esse exemplo, né? Um exemplo super simples. Era um pai que tinha muita dificuldade de emprestar as coisas dele, principalmente livros. O pai não emprestava o livro. Não, mas, olha, aquilo era como se fosse sagrado. Né? Então, tocar no livro, coisas assim. E aí, na escola do filho dele, tinha uma dinâmica que eles tinham que emprestar livros. E o menino não queria emprestar os livros, né? Aí o pai foi lá na escola e perguntou pro filho, né? Mas por que você não quer emprestar os livros? Ele falou assim, mas você não empresta. Por que você está pedindo para mim? E que eu tenho que fazer o que você não faz. Isso é real, isso eu vivenciei na escola. E todo mundo, os professores que estavam lá, até mesmo eu, a gente, naquele momento, né? E é real. Então, para você ver, coisas simples geram coisas complexas. Né? Então, é uma equação assim meio, né? Então, e quando, de novo, quando o pai entendeu pela fala da criança que ele estava ensinando apego para essa criança e insegurança, porque ele estava retendo tudo, aí ele começou a ver o problema que aquilo estava causando no filho. Né? Então, ele estava com essa criança, não emprestava nada, não dividia nada, não compartilhava, aquelas dinâmicas de generosidade que geralmente escola faz, né? Ele não interagia, né, mas tinha um fundo, né, de aprendizado dentro desse processo. E aí, o pai teve a oportunidade de reformular, e uma vez ele conseguindo se desapegar do processo dele, a criança rapidamente fez isso, como consequência. Então, eu acho assim, sabe, Mi, se a gente pensar isso bem pequenininho, exemplo, né, mas olha a onda que a gente faz de liberdade, assim, liberdade intraconsciencial, emocional, energética. Se a gente tivesse a dimensão de responsabilidade disso, imaginou que bacana. Uma vez que você consegue, de um traço de apego, você conseguir 5% de fazer o desapego, você está levando algumas pessoas junto a desenvolver isso. Só que a gente não tem essa noção. Por isso que é o auto-exemplarismo na educação. Tem muita gente que também nos olha, por mais que a gente não... Óbvio, a gente não acerta ciclo, nem nada disso, mas todos nós conseguimos ajudar, né, dentro desse processo evolutivo. E eu vejo assim, os pais, eles, independente, se você está passando por uma situação ruim, péssima na tua vida, nesse momento, se você tem um filho, há uma responsabilidade. Então, você, nesse momento, você tem responsabilidade de qual memória você quer gerar nessa criança. É uma memória mais estática, mais saudável, mais trafolítica, ou é algo mais negativo, trafarístico? Olha só. Então, isso é sair do ego, né? É o caminho para o altruísmo, né? Até para a fraternidade. Então, existe um pedágio nesse processo de fraternidade. Então, enquanto a gente ficar se queixando, reclamando que não está bem, porque o outro está errado, porque eu não tenho, porque aí gera mágoa, rancor, agressividade, tudo que a gente já conhece, né? E a gente daí, por isso que eu falo, joga no ventilador, achando que isso vai resolver, e não resolve, gente, não resolve. Então, é por isso que é importante a pessoa criar técnicas para si, tá? Os outros são os outros, nós não temos controle sobre os outros, mas nós podemos nos controlar e, principalmente, transmitir algo melhor para quem está com a gente, que é os nossos filhos, o cônjuge. A gente consegue ser um agente desassediador dentro da família, dentro desse processo, desse núcleo familiar. Eu acho isso muito interessante, até pela questão que comentou, né? Ali o fato do pai, também na questão do livro. Eu acho interessante, assim, também, quando tem a dinâmica familiar, e que o pai e a mãe tentam ser perfeitos o tempo todo. Então, assim, pai e mãe perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. E aí, do nada, surge aquele momento e aí vem aquela família perfeita, de propaganda de margarina. Aí, do nada, surge assim, não, fulano se separou da Beltrana. Mas como? Eram tão perfeitos. Gente, eu vejo de uma seguinte situação. Nem tudo que nem a gente diz, o mundo de Poliana, é tudo rosa. Se o adulto consegue mostrar para a criança a questão das frustrações, papai hoje não está bem, a mãe não está bem, hoje eu não estou legal,
Eu vejo assim que eles prestam atenção porque eles estão interessados em saber por quê. E eles perguntam, mas por que você não está bem hoje? O que aconteceu? E outra coisa, eles se permitem a não estar bem em alguns momentos, no sentido de não uma só, coisa frustrou. Não só tipo, eu vou tapar. Não, eu não posso ficar mal. Eu tenho que tirar esse sentimento horroroso de mim. Sabe, tem um processo emocional que eu acho bem bacana. A gente resolver as nossas questões emocionais não é nem tamponando e nem distanciando delas. Não dá certo, tá? O que dá certo é a agilidade de resolver esse processo emocional. E como que a gente resolve esse processo emocional? Encarando, diferente, encarando. Eu tô com raiva, dá um nome, tô com raiva. Opa, raiva. Ok, o que eu faço com essa raiva? Raiva, gente, é um processo até meio químico, tá? E um processo instintivo. Só que a gente tem duas escolhas. Uma é ir para o caminho do instinto, ir para as vias de fato da necessidade. Ou dois, a gente consegue sim transformar a raiva em algo diferente, tá? E não, eu falo assim, isso são técnicas e é possível fazer isso. Só que o primeiro passo é identificar o que você está tendo. O que acontece com inúmeras pessoas? Ela tem o sentimento da raiva, ela nem identificou, não parou para pensar, nem percebeu como está, entra no rolo compressor quando viu já foi no instinto direto, tá? Então, o que a gente tem que assim, no sentido, assim, o que eu vejo que é o melhor é a pessoa, ela buscar essa autopesquisa, esse aumento de autorreflexão, isso é seríssimo. Sem autorreflexão não tem racionalidade, não tem cognição, não tem, entende? Exatamente. Você não consegue mostrar a tua essência como consciência. Você só vai mostrar teu bichão biológico, né? Então, ele faz parte da maturidade, né? Então, eu vejo que é esse processo. Então, a pessoa ela deve buscar, né, essa questão. E justamente quando a pessoa faz as tentativas dela de autorreflexão, fala, eu tô com raiva, conta para a criança, conta assim, falando, opa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô com raiva, então o meu tempo, agora eu preciso do tempo para me recompor. E muitas vezes não ela ensina a inteligência emocional. O que é isso? É uma agilidade do processamento da emocional, e isso caminha para uma ressignificação. Gente, isso é seríssimo. Quantos traumas a gente tem de vidas e vidas e vidas, porque a gente só ficou detido numa parcela, num fragmento emocional, não conseguiu entender uma totalidade dali, de um erro maior, e ficamos ali, com aquela preso, com aquela memória. Ficou preso. Então, o que é a ressignificação? É você justamente ver o que está te perturbando, né? E você olhar para si, com as suas emoções, dar um nome e começar a partir daí ver, mas calma lá, o que estava acontecendo com aquela pessoa? Será que ela estava bem? E o contexto? Aí você começa a aumentar a sua visão de mundo. Você sai só de você e do seu desconforto e começa a ver, opa, aquela pessoa também não estava bem. Opa, aquela lá, aí, a situação... E aí você ressignifica o processo, até chegar a um ponto de falar, ok, ninguém estava bem naquele dia, todo mundo estava pressionado. Ok. Diminui o peso emocional, você mantém a sua administração emocional e consegue andar na vida. Só que, gente, isso é em toda a vida. E a criança, ela aprende isso, tá? Não é uma coisa para adultos, é uma coisa para se desenvolver nas crianças. É uma habilidade emocional, socioemocional, né? E que aí os adultos precisam aprender a fazer a sua comunicação e ir em frente, né? Eu gosto muito tem a comunicação não violenta, né? Tem. Então, esse livro eu acho ele fantástico porque é uma questão de uma autoeducação, porque a gente vive tipo assim, eu sou sincero, eu falo sincericídio. A pessoa assim, não, porque eu tenho que falar na cara mesmo. Não, tudo bem, mas a forma com que você comunica isso. Então, às vezes, a gente passa engolindo sapo num contexto, porque a gente vive contextos, é grupo, é família, é trabalho, é um grupo de amigos, e você vai engolindo alguns sapos, chega num desses ambientes e que você expõe. E geralmente você desconta em pessoas próximas com vínculo afetivo. Exatamente. É impressionante. Então você se reserva para os estranhos e até aqueles que você tem um pouco mais de intimidade, porque você não quer revelar o seu eu, né? Aquele metade macaco. Aquele metade Hulk. E aí, aonde que você vai revelar o Hulk? Aonde? Família, o parceiro, o filho. Aí você pega, daí sim, virou verde, né?
Então, olha só, são pessoas que justamente você tem mais vínculo emocional, e que você acaba destruindo se você não tiver esse olhar. Né? Então, isso é muito sério, dentro da convivialidade, né, desse princípio de convivialidade. Outra questão, rapidinho, grande parte dos relacionamentos que não deu certo tem tudo a ver com família, por isso que eu tô falando, né? E tem a ver com o síndrome do imperador. Relacionamento entre os adultos, né? Pai, mãe, aquela questão. Geralmente é que não há uma comunicação assertiva entre as duas pessoas. Aí elas podem passar uma imagem perfeita, né, para o social, mas internamente não estão atendendo às suas demandas emocionais, né? Ou seja, não tem um diálogo. Não conversa, gente que não conversa. Outra coisa, não aplicam a discordância, a admiração de discordância. Então, num relacionamento, se não tiver discordância, alguém está mandando em alguém, né? Ninguém pensa 100% igual. E isso está tudo certo, discordar não é um problema. A questão é a gente se colocar mais na teática da aplicação dessas técnicas, né? Da binômio admiração e discordância. E, gente, não é fácil. Não. Eu vejo que é uma das técnicas mais difíceis que tem. E é ali que você vai ter que usar um monte de cabedal de outras técnicas para você encontrar uma admiração naquele momento de discordância. Você fala, rapidinho, vamos lá. Não, porque assim, às vezes o discordar da pessoa não quer dizer que você deixou de amar a pessoa. É a ideia dela. Exatamente. Mas a gente confunde tudo isso. Tudo. Né? E aí, aquele turbilhão de emoção. Interessante. Quando a criança vê pais discordando, mas, gente, discordando no sentido assim, sem normal. Agressividade. Agressividade é xingamento. Sem pro fight. Sem, assim, abaixar ou reduzir a pessoa, humilhar a pessoa. Então, discordando uma ideia. Isso para a criança é aprendizado, tá tudo certo. Ela entende que pessoas têm ideias diferentes e que a pessoa pode ser amada e tendo ideias diferentes. Agora, se os pais não têm essa comunicação no ar, é muito difícil. Por isso que as crianças falam, não posso falar o que eu penso. Então, porque elas observam que o ambiente que elas estão é restringido dentro disso, né? Não tem a liberdade do pensar. E qual é o problema, né? Então, vocês veem como é importante, tudo começa com duas pessoas dentro da família, né? E aí a gente vai vendo esse processo. Outra coisa, né? Se por acaso a gente observar que a gente vai observar que tem muitas lacunas que a gente precisa aprender, renovar técnicas. Bem-vindo, né? Bem-vindo ao time. É isso mesmo, né? A grande questão é assim, eu sempre brinco assim, a gente tem duas escolhas. Uma, permanecer como está, tá? Ou a gente pegar uma outra técnica, ou repetir uma técnica, fazer de uma forma diferente, mas não errar o mesmo erro. Tá? Então, esse é um princípio que eu coloco, pelo menos para mim, né? Que eu compartilho. Então, assim, errar, gente, a gente vai errar. Agora, a questão é, vamos embora, vamos errar erros novos, mas não erros mesmos. Esse é bom, né? vamos errar erros novos, mas não manter. E assim, tem que ter essa desdramatização, porque na família não tem educação perfeita. Tem dias que a gente não vai conseguir ser assertivos, mas a gente tem uma coisa muito bacana se a gente for aberto e flexível. A gente chegar no outro dia e falar assim, olha, eu errei, eu estava nervosa, eu falei assim. E quando a pessoa admite esse processo dentro da família, gente, tudo se resolve, desassedia. O problema é que a gente não ego que tá para ver, né? E o orgulho é grandão, né? Aí um não quer admitir que errou. Aí fica naquela, né? E aí quem sofre... Na disputa de poder, na verdade. Aí quem sofre é todo o processo da família em si que está envolvida, né? Que aí aprende-se o quê? Vamos manter o orgulho em alta, vamos manter o ego em alta, né? E tudo isso com a linguagem até subjetiva, tá? Não é falar isso, né? Mas a gente compreende energia, né? A gente gesticulação, essas comunicações. Então eu vejo assim, o segredinho daqui, se é aqui tem, é assim, vamos pagar mico? O que vocês acham? No sentido de, cara, vamos admita isso para você, isso não diminui a tua grandiosidade, teus trafores, só que você tem aí a oportunidade, ok? De não errar o mesmo erro. E aí que vai dizer que você o quão é especial, digamos assim, no sentido de trafor, né? E de mudança. Então, assim, não tem problema nenhum. Não tem. Ok? Problemas assim que eu falo não é para ignorar o erro. Tem pessoas que podem se interpretar assim, não é ignorar, é desdramatizar. Ninguém quer culpar, ou gerar uma rigidez, né? Uma culpabilização, assim. Mas a pessoa enxergar com lucidez, com raciocínio, com discernimento, errou,
admite logo, repara logo a situação e volta para frente. Então, reparação é muito importante. E reparação entra dentro desse processo da desfazimento dos nós que a gente não tem. Gente, estamos quase no final, né? Passou muito rápido o nosso bate-papo. Lilian, mas só para a gente fechar com uma pérola, o que você daria de dica, assim, se hoje, né, a pessoa que nos assistiu um pouco identifica, ou na sua família, ou algum educador, algum professor, identifica na sua sala, qual orientação melhor para assistir, no caso, essa criança que pode estar apresentando essa síndrome do imperador? Eu vejo assim, primeira questão, aquela tabelinha que a gente fez, gente, isso é bem importante para diagnosticar isso que você falou, tá, amiga? Então, eu volto aqui. E até educadores, tá, gente? O educador, rapidamente aqui, o educador, ele precisa dar limite em sala de aula, ele precisa dar afeto e tem que ter um momentinho de lazer, tá? Isso é importante, sim. Então, ele também pode avaliar a sua atuação como educador dentro de uma sala. Aí é importante ele fazer isso para cada sala. Não sei se ficar, porque às vezes muda, não muda, às vezes para cada muda, né? Isso é experiência própria, a gente muda. Então, eu estou dando dicas tanto para educador quanto para pais, que também são educadores, né? Então, assim, uma vez feito isso, aí é arregaçar a manga. Aí tá com você, a batata quente, né? Então, se tá faltando lazer, vamos instituir 2 vezes por semana um lazer, lembrando aqui 15 minutos, vamos começar com 15 minutos. Então, não estou pedindo o dia inteiro, não estou pedindo para largar nada. É simplesmente organizar a sua agenda e para 15 minutos fazer algo com o seu filho. Lembrando aqui, o casal precisa, gente. Então, não é só a criança. Tem muitos erros, assim, de olhar só para a criança e esquece o olhar casal. Né? Olhar só você precisa de um tempo para você. Olha, é muita coisa, né? Mas a gente consegue dimensionar bem isso em um tempo se a gente se organizar, né? E, então, faltou afeto é diálogo. Não é dar coisas, não é simplesmente você olhar para o seu filho, olhar para o seu cônjuge, é aquele momento que você faz um link afetivo, né, com essa consciência. E é ali que vale a pena você falar, para fora e sinceros, né? Não adianta fazer, eu vejo assim, um deslocamento de afeto. Quando a pessoa faz algo errado, a pessoa vai lá e dá um afeto. Gente, não é assim, né? Tipo, afeto... Faz uma escorregadinha e a pessoa, então... Não é assim. Não é afeto, tá? Então, o afeto, você tem que ter um clima calmo para a pessoa entender e ser entendida dentro desse processo, né? Então, gestos afetuosos valem a pena, né? Então, abraços, né? Não é para ficar grudado, gente, né? Mas é assim, não, às vezes o que a pessoa gosta... o respeitar aquele instante da pessoa. A palavra do afeto é concessões, tá? Dentro das concessões cosmoéticas, né? E o limite está muito mais para dizer um não, que o não, a gente ajuda muito mais na assistência do que o sim. Pense nisso, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer ou colocar um processo assistencial, eu vejo assim que o não, ele tem um peso muito maior no processo de assistir e de desacelerar do que o próprio sim. Então, vamos pensar nisso. O não educa, tá? Ele não traumatiza. A questão é como fazemos isso. Como nos comunicamos de fazer isso. Não precisa ser agressivo para você dizer um não, colocar um limite. Você consegue fazer um limite afetivo com aquela consciência. E com uma força presencial. E não engolir o outro. Mas sim você colocando dentro dos seus princípios cosmoéticos. E aquilo muda muita coisa. Tá? Isso é para pensar. Gente, então agradeço, Lilian, muito obrigada. Quem esteve presente, né? Todo mundo que está aí. Quem tiver dúvidas, depois de assistir nosso vídeo, só postar aí embaixo que a gente vai respondendo ao longo. Muito obrigada e até o próximo debate.